Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Leste Conexão. E gente, não esqueçam, curtir, compartilhar. Vamos lá, ó, já estamos alcançando já um número bem considerável lá no YouTube. Estamos também no Spotify, estamos também na Amazon Music. E aí quem tiver Alexa é só falar, Alexa toca o Leste Empreendedor, que a gente vai conseguir ouvir os episódios também lá do Leste Conexão. Beleza? Gente, hoje eu pedi, inclusive, até pro presidente, tá? Que é o nosso diretor, pedi para ele prender a mesa, que o negócio hoje vai ser bom. As histórias hoje das empreendedoras. Hoje vocês vão ver, tá, gente? Então, vamos lá. Para poder explicar para vocês, meninas, nós vamos... cada uma contar a sua história, contar a sua trajetória. Fica tranquilo com relação ao tempo, tá? Então vai contando como foi a sua trajetória de vida, e aí como foi todo o percurso até chegar na parte profissional, e aí contando o que vocês fazem atualmente. Aí vai rodar, e aí depois a gente começa com algumas perguntas um pouco mais específicas, tá bom? Então, pode começar. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. O convite me pegou um pouco de surpresa, né? Falei, meu Deus, um podcast. Mas como eu não sou de me esquivar de nada, aceitei, muito obrigada. Meu nome é Daniele, né? Daniele Costa. Eu sou estrategista de imagem, né? Faço toda essa parte de consultoria de imagem e estilo. Tenho especialização em coloração pessoal. E sou apaixonada por transformar a vida de mulheres, né? Através da imagem, para que elas, né, alcancem aí seus objetivos, seus sonhos, enfim. E vou contar um pouquinho, né, de como começou. E quando eu falo sobre essa minha relação, né, com moda, com tudo isso que eu amo, eu me lembro, assim, vou lá para teletransporto, para quando eu tinha 5 anos de idade, e na escola terminava de fazer o dever, e assim, as 20 últimas folhas do caderno eram todas de desenho, de roupas. Eu lembro disso, assim, muito claramente, de desenhar muitas roupas. E para contar agora você vai me apresentar. Conta Tudo. Então tá. Eu falei, será que eu me apresentar todo mundo, depois volto? E isso, assim, sempre foi algo que eu gostei muito. E o tempo foi passando, né? Aí nos anos 90, adolescente, a gente vê as imagens, né? E aí você fala, olha que, graças a Deus, o tempo, né, vai fazendo a gente melhorar. Mas o tempo foi passando e aí eu resolvi, já casei, tinha separado, já tinha uma filha. E falei, vou fazer design de moda. Isso foi em 2012, né? Então, eu tava com quase 30 anos, não façam as contas. Mas, assim, era uma oportunidade. Eu trabalhava já na área da saúde, mas era uma oportunidade de fato, começar a consolidar, né, o meu sonho. E eu lembro que naquela época só existia assim, ou você era estilista, né, desenhava, ou ia para a parte de modelagem, ou ia tentar a sorte trabalhando com figurino, não sei, não existiam as profissões, né, que existem hoje. Então eu, com uma filha pequena, né, após aquela etapa, eu falei, eu não tenho segurança para me aventurar. Meus colegas todos de turma tinham 18, 17, 19 anos, e eu fiquei ali na minha zona de conforto, né, com os meus valores ali, e segui na área da saúde. E aí, em 2021, eu estava fazendo uma mentoria, né, de carreira e de gestão, e aí a gente tinha a oportunidade de apresentar ela estava treinando a nossa fala, né, a oratória, então a gente ia apresentar alguma coisa para os colegas ali da turma da mentoria. E aí tinham muitos colegas da área da saúde, falaram sobre isso. Eu falei, eu quero falar sobre uma coisa completamente diferente. Então vou fazer aí fiz o nome era #Dona de Si. Falei, vou fazer aqui um produto, e aí falava sobre vários pilares, né, imagem, autocuidado, autoestima, enfim. E aí eu apresentei aquilo. Quando eu terminei, os meus colegas falaram assim, mas Dani, isso já está pronto? Onde eu me inscrevo? Eu quero fazer esse seu curso. Eu falei, gente, é fake. Não existe nada disso ainda. E aí a minha mentora olhou para mim e falou assim, nasceu o seu propósito aqui. Vai atrás disso. Você tem brilha seus olhos quando você fala sobre imagem, sobre autocuidado, sobre tudo isso. E aí eu comecei, né,
a pesquisar e vi que a consultoria de imagem era algo mais factível ali, né? Me daria uma oportunidade de fazer o que eu quero sem precisar tentar entrar numa fábrica ou ir para, enfim, parte de figurino, alguma coisa muito lúdica, né? Muito mais. Então eu comecei a fazer as formações e desde 2022, né, eu comecei a atuar, então já estou aí há 3 anos, né? E cada dia mais eu me apaixono pela oportunidade de entrar, né, no íntimo da pessoa, ajudá-la a descobrir a sua essência e trazer isso para tona e fazer delas as melhores versões de si. Acho que, resumindo, é bem isso. É muito bom. Agora pode. Obrigada pelo convite, Pedro. Eu sou a Tatiana. Em 2001, acho que 2001, eu comecei. Meu nome começou na internet como Tatiana Schatz, né? Na verdade, meu nome é artístico. Agradeço o convite novamente. E dali eu tinha, na época mais nova, né? Em 2001, eu era da área de educação, fazia pedagogia, mas não me identifiquei na área da educação. E fui trilhar administração. E nisso eu me apaixonei pelo departamento pessoal, gestão de pessoas. E estou até hoje trilhando ela. Comecei no estaleiro, né? Na época era estaleiro, Aliança, né? Na Contorno, aqui em Niterói. E daí, ali eu me apaixonei por departamento pessoal, comecei a fazer curso na Coad, dali eu fui para o Rio, também trabalhar como analista de departamento pessoal, e eu não parei mais, né? E aí eu fui, assim, eu entrei numa empresa também bem grande na época, de contabilidade, e a maternidade me pegou de surpresa, né? No momento que eu me apaixonei pelo Samuel, assim, e resolvi trabalhar por conta própria nesse sentido, né? Até porque algumas pessoas também tinham me procurado, algumas pessoas para fazer folha de doméstica, e eu fui pensando, por que não fazer uma terceirização de departamento pessoal? Tem algumas pessoas também que eu sigo nessa área, que eu acho super legal. E é uma área que eu domino, né? Então, assim, eu me sinto à vontade, é isso que eu sei fazer. Eu estou sempre antenada às atualizações de folha de pagamento. Hoje eu tenho clientes, né? Hoje eu consigo atender 5 contabilidades, né? Então, isso tem me ajudado também nessa parte de ser mãe e também trabalhar home office, né? Então, todo o meu trabalho eu tento mostrar no Instagram, né? E comecei a perceber também que o departamento pessoal é além só de um holerite, uma folha de pagamento. Aí fiz psicanálise, né? Agora eu faço pós-graduação em psicologia na PUC. Fiz PNL, Programação Neurolinguística, e agora estou fazendo neuro, né? Por quê? Porque eu, a todo tempo, estou atendendo o cliente. Então, assim, é importante a gente ouvir o outro, a gente conseguir enxergar o outro, né? E tem dado certo. Graças a Deus tem dado certo. O poder conciliar a maternidade, né? O trabalho. E também mostrar o seu serviço através do Instagram com forma mais calma e eficiência. Então, isso tem dado certo. No início eu pensei em desistir, mas eu tenho visto que bastante gente tem me procurado e tem influído, tem batido algumas metas de conquistar novos clientes. É muito bom. Para você. Olá, boa noite. Obrigada, Pedro, pelo convite. Bom, minha história no empreendedorismo começou em 2010, né? Que eu fui chamada para ser diretora de uma empresa de TI. E porque minha área
é administração, tá? No meio desse caminho todo, eu pirei a batatinha, porque aí a gente começa a história lá, quando eu era criança. Eu não tive pais presentes na minha vida. Eles trabalhavam o tempo inteiro, Então, na minha cabeça, eu tinha que ser aquela mãe que eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que dar conta de filho, se eu tivesse filho. Mas eu tive filho, eu sou mãe de 3. Sou mãe do João, da Maria e do Davi. O João com 20, Maria com 16 e Davi com 9. Foi aí que em 2010, eu já tinha o João e a Maria. E eu não estava conseguindo dar conta de trabalho, ser mulher e ser mãe. E tudo que eu não queria era mostrar para eles aquele vazio, né? Que você quando trabalha, você quer mostrar que você é muito boa no seu trabalho. Você é casada, você quer mostrar que você é muito boa no seu casamento, que tua vida tem que ser funcional e dar certo. E você tem que mostrar para todo mundo e para a sociedade, porque a gente é muito marcada com isso, né? Que você tem que ser uma ótima mãe, uma espetacular mãe, tem que dar tudo muito certo. E eu tentei sempre estar muito presente com eles, só que teve um caminho que não deu certo. E nesse processo que não deu certo, foi o processo que eu me vi muito estafada, muito com ansiedade. Fui diagnosticada com um monte de transtorno. Foi quando eu descobri que eu tinha TDAH, nesse processo todo que eu não sabia. Então foi assim, uma pancada que eu saí tomando dentro desse caminho todo, mas firme e forte lá na empresa, caminhando, porque, né, tem a responsabilidade com a empresa e a responsabilidade de ser mãe, porque ser empreendedor é muito complexo, é muito complicado, é algo que você tem que estar com a cara muito na rua o tempo todo, né? Às vezes eu falo que é mais confortável ser CLT, porque você tá ali, você vai fazer, claro, confortável, abre aspas, fecha aspas, mas não é como empreendedor que você tem que estar ali lutando sempre para ter o teu espaço, conquistando, né, a tua marca, a tua empresa, né? E aí, nesse caminho, nesse processo, eu fui para psiquiatra, entrei em depressão, e aí que em vez de eu conseguir, né, conciliar tudo, aí que eu me afastei mais dos meus filhos, que eu sentia vergonha do que eu estava passando, o processo todo ali que eu estava passando. E aí um amigo meu, uma vez eu conversando, vocês estavam falando de São Paulo, achei até engraçado, que isso foi em 2013, 2014, eu falei assim, eu vou me mudar. Tô precisando me mudar, eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Só que dentro desse caminho, né, de ir para São Paulo, fica em Rio, ou vai para São Paulo, se muda, não se muda, querendo largar a empresa, querendo só ser o papel de mãe. Só que eu vi que meu perfil não é esse, né? Eu tinha muito mais para fazer, como eu venho fazendo. Então eu entrei no processo de autodescoberta, que eu falei, comecei a fazer coach, comecei a fazer um monte de imersões, entrei igual uma doida nesse mundo de autoconhecimento. E aí eu fiz a psicanálise, comecei a estudar comportamento humano, fiz, assim, todos os cursos que vocês podem imaginar dentro dessa área humana, tá eu até hoje cavalgando nesse mundo. E aí eu entrei de cabeça tão nisso que eu resolvi mudar minha profissão. Falei, não quero mais esse campo administrativo, apesar que a gente sempre tá com o pé lá, porque eu tenho uma empresa ainda até hoje. Mas aí eu resolvi entrar no meio de mentorias de mulheres, né? Que eu acabei vendo a dificuldade, que isso não foi uma dificuldade minha, né? Ao longo do tempo, de ser mãe, empreendedora, mulher. E aí eu acabei desenvolvendo um método meu para trazer essa... Hoje eu falo que é imersão, mas essa mentoria para ajudar mulheres a se encontrarem, a terem conexão com a sua casa, com os seus filhos, que tudo isso é possível. Depois eu descobri que isso tudo é possível e se torna saudável. E assim, hoje, né, eu tenho 3 filhos maravilhosos e uma conexão incrível com eles. Não precisei deixar de ser empreendedora, não precisei largar minha empresa, não precisei largar minha vida, nem me autoabandonar dentro desse processo, porque muitas vezes, né, a gente acha que o amor próprio, o autocuidado, ele tá ligado só na nossa imagem, e não é. A gente tem que estar conectado também, mais ainda com o nosso interno do que com o externo. E aí eu acabei me aprofundando muito, muito dentro dessa área do autoconhecimento da mulher, do amor próprio, da autovalidação, do autocuidado e do mãe, do processo da reconexão familiar. E aí eu desenvolvi o método Marias. E hoje eu estou caminhando com ele. E é isso, acho que eu resumi um pouquinho. Que bom. Agora,
Meu nome é Cristina Catermol, sou fisioterapeuta dermatofuncional e uroginecológica. Quero te agradecer, Pedro, pelo convite, a Leste. E a minha trajetória, ela se iniciou algum tempo atrás, dentro de um hospital, numa unidade de terapia intensiva. E lá eu tratava, praticamente do fim, de pacientes terminais, pacientes muito graves. E algo começou a me chamar muita atenção, porque a gente começou a receber muitas mulheres com diagnóstico de autoextermínio. Então, começou a chegar para a gente muitas mulheres com diagnóstico de autoextermínio. E isso foi algo assim constante, até mesmo antes da pandemia, foi algo assim que estava vindo numa crescente muito grande e começou a me chamar a atenção em relação a isso. E aí, conversando principalmente com as psicólogas e com a psiquiatria do hospital, para poder entender melhor, né, o porquê, porque dentro dos hospitais existe um protocolo ali muito grande, principalmente de autoextermínio, é uma responsabilidade muito grande atender esses pacientes. Uma das profissionais me falou algo que eu nunca mais esqueci, e ali surgiu o meu propósito. Ela me disse que aquelas mulheres que eram lindas, estavam assim no auge da sua carreira, mulheres brilhantes, elas se desconectaram de si mesmo. E aí eu fui tentar entender o que ela quis dizer com isso. E aí muitas mulheres sofrem de esgotamento emocional, porque a gente tem que ser linda, tem que ser boa profissional, tem que ser boa mãe, tem que estar tudo impecável, unha feita, cabelo feito, e tem que ser. Isso leva a um esgotamento emocional, um esgotamento físico, e que a perfeição nunca vai chegar. E ali surgiu meu propósito e surgiu uma empreendedora. Então eu decidi que eu não queria mais trabalhar eu queria trabalhar com prevenção à saúde e não tratar doenças. E foi ali que eu já tinha algumas especializações e comecei a me especializar ainda mais. E comecei a trabalhar com autoestima e autocuidado. Então, eu brinco quando as pessoas me perguntam, você trabalha com o quê? Principalmente homens, eu falo, eu trabalho em deixar as pessoas mais bonitas, né? No rejuvenescimento facial, corporal e íntimo. E uma das minhas formações é a uroginecologia. E eu comecei na minha jornada, quando eu iniciei com os rejuvenescimentos, com os tratamentos, eu comecei a receber muitas pacientes com distúrbios, né, patológicos. E hoje, né, eu trabalho com toda essa parte de uroginecologia, com incontinência urinária, ressecamento vaginal, saúde da mulher. Eu trabalho com a saúde da mulher. E ali nasceu o meu segundo propósito, levar a autoestima para as mulheres através da saúde íntima. E quando a gente fala de saúde íntima, muitas mulheres não entendem até o que é essa saúde íntima, porque não é uma realidade para muitas mulheres, desconhecem ou às vezes possuem alguma patologia que elas mesmas desconhecem, que acham que é até mesmo algo natural. Então hoje eu atendo mulheres com alguma disfunção uroginecológica, como incontinência urinária, que é o escape da urina. Atendo mulheres, né, que estão no período pré- e pós-menopausa e que muitas das vezes elas tendem a sua vida, né, pessoal, social, tiradas de si. Vocês imaginam só, uma mulher no auge da sua beleza, né? A gente está falando de uma mulher de 50 anos, que passou por um período de pós-menopausa, tá ali linda, com um corpo lindo, né? Porque hoje em dia as mulheres se cuidam cada vez mais. Porém, elas têm uma limitação muito grande. Elas não podem ter relações íntimas, elas não podem conviver socialmente, porque elas possuem incontinência urinária, escape da urina. Então, elas não podem estar aqui trabalhando, conversando com as amigas, porque elas estão muito preocupadas se vai ter o escape da urina ou se a amiga vai sentir o odor da urina. Então, assim, é algo muito
muito preocupante e que é muito silenciada. Então, as minhas pacientes, quando elas chegam para mim, elas chegam com vários distúrbios, não somente da saúde, mas principalmente da mente. E aí é muita conversa pela frente, mas hoje basicamente o meu propósito é levar a autoestima através da saúde íntima. Então, quando as pessoas falam para mim, você trabalha com o quê? Eu trabalho em deixar as pessoas mais bonitas e levar a autoestima. E aí é uma conversa bem longa. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é... Pergunta não, na verdade um desafio, né? Eu quero que vocês, cada uma de vocês, falem de vocês novamente, sem mencionar nada de trabalho. Pode começar, Cristina. Falar de mim? Sem falar de trabalho. Tá. Cada uma de vocês. Então, assim, eu não costumo muito falar de mim, né? Eu tô super acostumada a falar muito do trabalho, né? E da Cristina profissional. Mas o que eu posso dizer do meu CPF, né? Meu nome é Cristina Catermol, eu sou mãe de um menino de 9 anos. Amo ser mãe. E tento conciliar, como muitas mulheres, né, a vida, né, de empreendedora, de mulher, de esposa, de mãe. E amo ser mãe, amo o meu trabalho. E eu acho que é isso. Acho que eu não sei falar muito de mim. Bom, sou Jaqueline Pontes. Sou escritora também. Já Um fez trabalho. desafio. Tá. Adoro estudar, sou mãe de 3, do João de 20, da Maria Clara de 16, do Davi de 9. Amo meus filhos, adoro essa vida de mãe, assim, eu aprendi muito com eles. Eles todo dia me trazem um aprendizado novo, uma fórmula nova. Adoro ficar em casa. Gente, tenho meus cachorros, que eu sou apaixonada por pet. Tenho meu Fred, que é um pitbull, mas parece minha criança, parece meu quarto filho. Tenho gatos. Adoro cozinhar, mas não com pressão, não com essa questão que você tem a obrigação de fazer almoço e janta, aquela questão de hobby, assim. Quando tá os amigos, você vai lá, você tá a fim de fazer alguma coisa, sem horário, sem pressão. Quando tem horário, pressão e regra, isso já me cria um desconforto. Mas acho que é isso, gente. Sou Tatiana, mãe do Samuel. Sou Tatiana Medeiros. Não sou Tatiana Schatz. Tatiana Schatz foi assim uma experiência que eu fiquei um pouco de receio de continuar com Tatiana Medeiros na internet e criei Tatiana Schatz, né? Com uma vivência muito legal. Sou mãe do Samuel, companheira do Juarez, né? Atualmente eu estou indo pro meu segundo casamento futuramente. Sou muito temente a Deus, né? Eu sou muito ligada a Deus, assim, acho que Deus está acima de todas as coisas. Eu acho que é Ele que rege todos os meus dias. Eu não consigo acordar sem estar conectada com Ele, consagrar o meu dia a Deus. Essa é a Tatiana, né? No off, né? Que ninguém conhece, apaixonada por Jesus. Eu acho que faz a gente ser empreendedora é Ele, que traz cada dia um novo cliente, uma nova oportunidade de vida. E é isso. É isso. Bom, todo mundo falou o nome de novo, né? Daniele. Eu tenho 42 anos e talvez há 6 meses atrás essa pergunta me trouxesse um desconforto ou até mesmo lágrimas, digamos assim, né? Eu tava me separando. E eu tô há 6 meses me redescobrindo. Então, eu não sei se eu tenho uma resposta pronta, mas é uma versão minha que eu tô gostando. Então, eu posso dizer que hoje eu levo a vida de uma maneira mais leve, né? Passei por muitas coisas no último semestre, além da separação. Teve uma internação bem séria da minha filha, que também me fez, de novo, ver a vida com outros olhos. Então,
eu sou uma página em branco, mas de um livro que já tem uma história escrita e não está finalizado, muito pelo contrário. Então, nesse momento, eu sou uma pessoa que está se descobrindo novamente e disposta a aproveitar tudo que a vida tem de bom, de leve, de bonito e ajudar outras pessoas, né? Que a gente fala de trabalho, talvez, mas eu acho que a vida é muito isso. Então, trazer o que eu passei, tudo que é de bagagem para fora, assim, pro exterior. É engraçado que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar da gente, né? Principalmente quando a gente tem filho, porque se a gente for falar, parar pra pensar, quando eu chego e falo, eu sou Pedro, sou pai, peraí. Tá, eu sou pai, né? Na verdade eu tô falando do meu filho. Eu não tô ainda falando de mim, mas eu já notei que existe, principalmente quando a gente é mãe, quando pai, a gente já tem uma certa dificuldade de falar da gente, né? Porque o nosso trabalho é muito ligado ao que a gente é, inclusive, né? E tem muita gente que para e fala, e você vai ouvir muitos discursos de gente dizendo que você tem que ser duas pessoas. Mas na verdade não existe duas pessoas, né? Existe uma pessoa só, e que isso daí faz parte da sua construção, até mesmo porque a gente mais trabalha do que, entre aspas, vive, porque o nosso trabalho é a nossa vida, se a gente for parar para pensar. Tem gente que acha, não, mas você tem que viver. Sim, mas eu tô vivendo, eu tô me relacionando com pessoas, eu tô conhecendo pessoas, eu tô falando, eu tô me comunicando. Então, a gente não deixa de viver porque a gente tá trabalhando, né? Mas a gente tem essa dificuldade de poder parar para pensar, fazer essa autoanálise e dizer, gente, quem sou eu mesmo? E isso é uma coisa que eu tenho percebido, não só no podcast, como nos eventos, quando eu falo para poder contar a sua história, a sua própria história, e inclusive agora do livro, inclusive, que a gente está montando, né, o livro colaborativo, que é Mulheres do Leste, Histórias Reais, que aí quem quem está fazendo, né, comigo o livro, e aí eu mando as perguntas, e teve uma que não só uma, né, que eu falei assim, cara, você não sabe como que eu tive que voltar no tempo e como que isso mexeu comigo, porque eu tive que lembrar de uma pessoa que, inclusive, eu nem sou mais. Nossa, forte. É forte, né? É forte. Ou então, você me fez lembrar de uma pessoa que eu tinha esquecido quem eu era e agora eu relembrei, não sabe quanto isso me fez bem. A gente acha que a nossa história, às vezes, não é tão interessante, não é. Então, e que acontece muito. Gente, mas o que eu tenho para contar? Até tem muita gente que, inclusive até mesmo no podcast, cara, mas acho que minha vida não é interessante para ser participar de um podcast. Como não? Eu acredito que cada uma de vocês que contou um pouquinho da história de vocês aqui, e olha que a gente está começando, acho que vocês devem ter se identificado, se conectado um pouco, né? Sim. Muito. Para vocês verem, né, como é que é. E aí eu vou fazer mais uma pergunta um pouco provocativa para vocês. Qual foi o desafio da vida profissional de vocês que vocês consideram mais pesado? Pode falar. Eu hoje quero muito viver da consultoria, mas eu ainda tô no CLT. Então, na verdade, a consultoria para mim é um desafio diário, porque eu preciso conciliar isso. E aí, além de estar atuando em duas áreas completamente diferentes, a gente é mãe, é casa, então é complexo. Então, assim, esse desafio, ele ainda vai crescer mais quando, de fato, eu tô me planejando para isso, chegar, né, essa hora. Então, eu acho que eu tenho os desafios diários de fazer tudo rodar, mas eu ainda estou aguardando pelo grande desafio, que eu acho que ele está a caminho. Eu acho que o desafio é diário, né? Porque hoje eu ouvi do meu companheiro que eu sou 4 pessoas. Eu sou a Tatiana, que sou mãe,
Eu sou dona de casa, eu sou a companheira dele e eu sou empresária. Ele, nossa, você é 4, né? Então, você não tem que reclamar, porque hoje eu reclamei que, assim, a casa não está organizada do jeito que eu gosto. E, para mim, é um desafio diário ser empreendedora. É você manter, primeiramente, o seu cliente, né? Você conquistá-lo com seu serviço ali diariamente, porque o meu empreendimento, né? A minha prestação hoje de serviço é você terceirizar um segmento da contabilidade. Então, hoje, meu público é contabilidades, né, que estejam disponíveis a terceirizar o setor de departamento pessoal, gestão de pessoas, recursos humanos, né? Então, a gente tem que estar sempre trazendo um a mais para os nossos clientes. Esse é um desafio, né? E esse desafio assim, lá atrás, para mim, não foi tanto, porque a maternidade gritou muito. O Samuel, para mim, eu queria vê-lo crescer. Isso era uma decisão muito forte em mim, inclusive, porque eu falei, gente, eu sei fazer, sabe? Eu tive um aprendizado muito grande na minha última experiência, que foi uma contabilidade que eu sou apaixonada até hoje por ela. E dali eu trilhei o exemplo, né? Inclusive a dona da contabilidade que eu trabalhava, ela hoje é uma digital influencer. Eu ainda sigo, participo de tudo que ela faz. Por quê? Porque a gente tem que ter uma admiração. Sim. E o desafio para mim na minha carreira é constante, porque a cada dia a gente tem que estar batendo uma meta, a cada dia a gente tem que estar dando um salto e investindo em nós, né? Não só no nosso conhecimento, na nossa autoimagem também. Acho que é isso. Legal, ela fechou com imagem e aqui estou eu, fotógrafa, que se preocupa, né, com a imagem das empreendedoras, além da minha. Eu sou Karine Rangel, faço parte da Elite Criativa e estou aqui para fazer uma pergunta a vocês sobre quem escolheu quem? O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês que escolheram o empreendedorismo? Pode começar. Eu acho que foi um processo. Acho que nós dois se admiramos, assim, sabe? Eu acho que o meu perfil ele foi muito para esse campo do empreendedorismo, porque eu sou uma sonhadora e penso o tempo todo. E eu gosto muito de criar, de fazer. E o empreendedorismo, ele me dá essa liberdade. Ele me dá essa pegada de eu ter essa liberdade, de eu criar, de eu fazer, de eu ter esse propósito. Eu tenho muito esse propósito de ajudar as pessoas, de estar conectada com as pessoas. Eu acho que o empreendedorismo, ele me dá muito essa liberdade para isso. Então, acho que foi um amor ali entre os dois. No meu caso, o empreendedorismo me escolheu. Porque quando eu decidi que eu não queria mais tratar doença e sim prevenir saúde, ali nasceu uma empreendedora. Então, eu meio que fui jogada, né, a seguir e a trilhar por esse caminho. Então, sem dúvida, foi o empreendedorismo que me escolheu nessa jornada. Legal. Eu acho que, assim, lá atrás, né, para você ter uma empresa, era uma coisa muito difícil, né, burocrática. Enfim, tinham muitas questões. Eu cresci vendo meu pai trabalhou sempre de CLT, porque não era uma coisa simples você ter uma empresa, você ser empreendedor. E eu fui percebendo que na nossa geração agora, isso virou algo, né, mais tangível. Então, eu acho que tudo nasce de um sonho. E quando você tem um sonho, você empreende, né? Então, se a gente escolhe sonhar, eu acredito que a gente escolhe sonhar, e da mesma maneira que eu escolhi sonhar, eu escolhi o empreendedorismo para que esse sonho possa se tornar realidade. Acho que foi isso. Eu acho que foi o empreendedorismo que me escolheu, porque quando eu saí da empresa que eu estava,
um cliente da própria contabilidade me procurou para eu fechar a folha doméstica dela, né? E depois uma amiga que tem um escritório pequeno aqui no centro de Niterói, na Amaral Peixoto, me chamou para terceirizar também esse setor de departamento pessoal, fazer um trabalho com ela de terceirização, né? Com um cliente e tudo mais. Eu falei, então acho que vai dar para eu ir mais além. E isso para mim foi muito bom. Acho que é isso. O empreendedorismo me encontrou e eu abracei. Agora, deixa eu fazer uma colocação. Esse é o tipo de pergunta que parece aquela Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Aham. Porque eu acho que é uma coisa mútua, né? A gente Sim, escolhe e ao mesmo tempo que eu acho que é mais ou menos isso daqui. Mas por que essa pergunta, né? Porque muitas mulheres não se veem empreendendo, mesmo que elas estejam. Então, assim, é um questionamento legal. Vocês duas não responderam, né? Então, podem contar pra gente o desafio. O nosso desafio diário, né? Então, eu costumo dizer que a mulher, ela já nasce desafiada, né? Então, a gente tem aí vários desafios a iniciar com o nosso próprio corpo, né? Então, a mulher, ela já nasce aí com os seus desafios. Eu tenho certeza que o meu maior desafio foi conciliar, né, essa questão de ser mãe com a empreendedora, principalmente, né, pela distância e por ser da área da saúde mesmo. Então, quando eu iniciei a minha trajetória, eu trabalhava em plantões exaustivos, e aí eu ter que deixar o meu bebezinho em casa, e muitas vezes eu ficava 72 horas fora de casa. Então, sem dúvida, o meu maior desafio profissional foi ter que deixar meu filho em casa porque eu tinha que trabalhar, né? Sem dúvida. Bom, meu maior desafio foi o que eu contei um pouquinho, né? Foi ser mãe e ser empreendedora. E saúde mental. Esse foi um percurso meu, assim, que hoje eu luto para manter saúde mental e total conexão com meus filhos e ter um bom rendimento empresarial. Esse é o meu foco hoje, meu grande desafio. Hoje eu nem vejo mais tanto com desafio, não. Eu vejo com leveza, porque tudo aquilo que você traz com leveza, você consegue construir mais calmo, mais transparente. Então, hoje mais é um desafio diário, né? Uma conexão que você tem que estar ali o tempo todo, você se lembrando, quase um manual que você tem que fazer diário, de estar se lembrando de quem é você, para você não perder os seus valores, do seu papel de mãe e seu papel de empreendedora. Então, acho que esse é o meu grande desafio hoje. Sim, sim. E assim, eu sou fotógrafa e eu sou apaixonada por bastidores, né? Só que de uma perspectiva diferente. Eu consigo registrar momentos que às vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, ela nem consegue ver. E aí, puxando esse tema de bastidor, como que é o bastidor de vocês que ninguém vê, né? Porque eu entendo que quando a gente decide ou o empreendedorismo nos escolhe, a gente começa a estudar muitas coisas e começa a descobrir coisas que a gente não fazia ideia que existia dentro do empreender. E como que é esse bastidor? Além de conciliar o CPF e o CNPJ, os desafios ali que ninguém vê. No meu caso, eu costumo dizer que o meu consultório, ele não é somente um consultório, né, uma clínica de estética, ele também é um consultório de psicologia. Então, ali levando para o consultório, hoje o meu maior desafio primeiro é entender a necessidade de cada paciente. E também entender essa questão mesmo psicológica, porque muitas pacientes vêm com dores ali profundas e traumas profundos, e através, né, dos tratamentos e até mesmo da autoestima, a gente tenta levar, né, melhorar essa autoimagem, enfim. Então, hoje, sem dúvida, tratar, né, entender não somente o paciente, mas principalmente essa questão também da psicologia do paciente, né? Então, a gente precisa hoje, né, e todos os profissionais da saúde, ele tende a também estudar e trabalhar um pouco também a mente para a gente poder conciliar, né, o paciente com os tratamentos e a questão também da mente. Então, assim, a gente conciliar os dois hoje, sem dúvida, é o meu maior desafio dentro do consultório. Sim, sim. Pode falar.
Bom, por trás dos bastidores, eu acho que eu nunca parei para pensar assim num desafio empresarial mesmo, porque eu acho que acaba quando você é empreendedorismo, CPF, CNPJ acaba se juntando ali, querendo ou não, né? Então, os meus desafios, eu acho que são os mesmos, até que eu já comentei, porque eu, assim, não vejo hoje, não parei, na verdade, para ter essa análise de um desafio por trás dos bastidores que realmente cria algo desesperador para mim. Não sei responder, porque eu não parei mesmo, assim, ainda para ter essa análise, assim, ou talvez nem nunca me gerou nenhuma dor para eu ter. Não, sim, mas é algo que as pessoas não sabem, né? Não necessariamente uma dor, mas algo que acontece nos bastidores que muitas vezes as pessoas que estão ali vendo você empreendendo não faz noção do que você costuma fazer, né? Do que precisa. O que eu tudo acaba se resumindo no CPF, né? Porque é aquilo de você ser mãe, você dá conta da casa, você dá conta da empresa, que eu acho que mais é dentro dessa parte por trás dos bastidores, é mais a Jaqueline que funciona. Não a Jaque Pontes como a empresária que é vista, mentora de mulheres, né? É mais a Jaqueline, a mãe, a empresária ali tentando dar conta de tudo, mas acho que tenho conseguido, né, gente? Eu não consegui trazer Bom, nada memorável aqui pra trazer. Você posta muito, faz muitos vídeos, porque eu acho que isso também é um desafio, né? A gente Isso, ter que exato. postar, a gente ter que falar, a gente ter que... Isso ainda é uma questão pra mim, porque a minha casa é barulhenta, né, gente? São muita gente morando, porque, né? Sim. E idades diferentes, propostas diferentes, e assim, por mais que a gente, eu crio todo mundo igual, não é. São indivíduos diferentes, perfis diferentes, comunicação diferente, é tudo muito diferente. Então, isso realmente é um grande desafio na hora de eu ter que trabalhar e ali, porque, né, são horários muito diferentes. Davi estuda da tarde, Maria de manhã, o Guilherme já tá na faculdade. Então, assim, só que tem um momento que eu quero dar atenção para todo mundo, eu quero perguntar a todo mundo, e é a hora também, depois desse horário, que é a hora que a gente vai querer criar, fazer criativos, fazer vídeo. E aí é meio incompatível mesmo comigo, com a minha realidade. Que aí vem o Davi, que é o menor, tem que fazer dever de casa com ele, que eu faço questão de estar muito presente na vida deles. Então, isso é realmente um desafio. Fazer vídeos, fazer criativos e tá Encontramos. Aonde não? Que é difícil. Pois Eu vou dividir aqui um bastidor, né? Tô trazendo a visão hoje de quem está conciliando duas carreiras. Então, quando eu trabalho, né? Quando eu atuo na consultoria, eu falo, as pessoas vêm me contratar eu falo, à noite, todos os dias, sábados, domingos e feriados. Então, quando as pessoas acham que eu tô por aí, né, na praia, alguma coisa, eu tô trabalhando, porque é o tempo que eu tenho, né? E aí o meu bastidor principal é quando a cliente recebe um dossiê ali, ela não tem noção do tempo que eu perdi para fazer aquele material, né? Eu não tenho como entregar algo genérico, padronizado. Eu quero algo que seja que ela se conecte com aquele material, que ela olhe para aquilo e se enxergue, que ela tenha ali realmente de fato, nossa, era isso que eu precisava. E isso leva tempo, né? Eu sei que hoje a IA está aí para nos ajudar, né? E eu tenho cada vez mais utilizado esse recurso, mas minha opinião, por exemplo, eu gerar uma imagem de IA para colocar num dossiê onde a cliente precisa olhar para aquela imagem e se identificar, para mim é muito surreal. Porque ela vai olhar e vai ver que não é uma pessoa. Ué, mas a IA é fácil combinar essa roupa com essa cor, com esse cabelo, e uma pessoa normal. Então, assim, às vezes está dando meia-noite e eu tô lá, né, no computador, buscando ali imagens, inspirações, informações que, de fato, tenha valor, né, na entrega. E aí, nesse meio tempo, são 2 gatos, um cachorro. Às vezes, os gatos estão passando por cima. É muito engraçado. Eu tô, às vezes, na reunião online, passa um gato na frente, né? E aí, tem uma filha ali, né, ainda saindo da adolescência, mas que quer ver anime, não sei o que. Isso tem que dar conta, tem que dar atenção. Graças a Deus, a faculdade, eu dou só uma pincelada e como tá, né? Mas eu imagino que o desafio de ter que fazer dever, de ter que dar atenção e ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas esse bastidor, assim, do depois, né? A gente tá sempre no depois. Depois que você já deu conta de tudo, você ainda tem mais coisa para fazer, né? E em relação à rede social, por exemplo, né? Eu não tenho dificuldade, graças a Deus, eu tenho muita até facilidade de abrir a câmera e de falar, mas eu não tenho tempo, né? Então, hoje eu decidi que eu faço o possível para que esteja atualizado, mas eu prefiro estar trabalhando, porque quem vai me indicar é a cliente que vai receber ali, né?
o que ela precisa, o serviço, a entrega, né? Então, mas assim, esse bastidor ali no computador, sozinha, até altas horas da noite, né? E é uma coisa que não dá pra delegar. Porque não dá pra delegar. É o seu olhar ali, é o seu diferencial, né? Até numa entrega. Sou eu, uma xícara de chá e sei lá. O seu sonho. É, o sonho. É isso. Então, eu também não é muito diferente, não, tá? Eu não cuido de mulheres diretamente igual vocês, mas eu trabalho com contabilidade, né? São contadores, né? Empresários pequenos, e cada um tem o seu perfil. O Augusto não tem o mesmo perfil da Alessandra, que a Alessandra não tem o mesmo perfil do Gabriel, e assim sucessivamente. Por quê? Porque cada escritório tem a sua realidade. Então, a gente também está ali por detrás dos bastidores como? Como é que eu vou atender a realidade da Alessandra ou da Heloísa? Né? Então, assim, é aquele cuidado, e a todo tempo por trás dos bastidores é a casa desarrumada mesmo. É aquele tempo que você brinca com o Samuel rapidinho. A mamãe precisa trabalhar, Samuel já olha pro computador, mamãe... Ai, vai trabalhar, tá demorando. Então, assim, é você realmente conciliar de criar, ser mãe, e cada cliente também da área contábil, cada um tem o seu perfil também. Sim. E uma coisa, assim, que eu tenho visto, né, como vocês têm pautado essa questão da saúde mental, já é lei que as empresas devem proporcionar a cada funcionário, colaborador, um espaço de saúde mental. E eu não sei como, ano que vem, o Ministério do Trabalho, né, junto com o E-Social, como eles vão fiscalizar que eles estão fazendo, tanto para a mais fácil, assim, empresas de grande porte ter isso, né? Essa saúde mental, tem empresas hoje que no meio do expediente elas servem cervejas. E o colaborador produz muito bem, Sim. tá? Ah, você se sente bem tomando um vinho durante o expediente? Ótimo, sabe? Te deixa cerveja ou um vinho. Ou você pode ir malhar, e o importante é a sua produção. Então, hoje, não é só dentro do consultório ou dentro de uma mentoria, né, que as pessoas estão se entregando, não. Eu acho que a produção também nessa área organizacional, as pessoas estão vindo doente, Sim. né? As pessoas estão precisando de um despertar. E eu tô vendo que o governo, eles estão olhando assim, não sei se é o governo, se não é, que também colocar essa pauta em podcast é muito delicado. Mas existe hoje uma legislação, Sim. né, que está tentando atingir a saúde mental. Uhum. E é isso aí. Sim, é isso mesmo. E eu, como fotógrafa, né? O meu bastidor é engraçado, porque quando eu decidi ser fotógrafa, né? Decidi olhar para o trabalho como uma... Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque a fotografia é muito vista como hobby. Então, quando você decide olhar para o que você faz como um empreendimento, como algo que vai te trazer retorno financeiro, é delicado. E aí eu decidi, falei, não, eu vou tornar esse hobby como um negócio. E eu descobri que não era só fazer fotografia, não era só manusear a minha ferramenta de trabalho. Eu tinha que aprender a fazer várias outras coisas. E aí entra esse bastidor também, que é legal. Vocês não citaram, né? Mas além de ser mãe, que meu filho tem 5 anos, eu tinha que estudar, eu tenho, né, que estudar várias outras funções para fazer a minha fotografia ser algo sustentável ali, um negócio solidário. Então, acredito que vocês também tenham que estudar outras coisas. Na fotografia, quando eu pensei em empreender, eu preciso entender de fotografia. Não, eu preciso entender de vendas, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de atendimento, eu preciso proporcionar uma experiência para minha cliente. Então, assim, a gente começa a descobrir que é muitos papéis.
Tem que ser advogada. Tem que entender. Da parte Pelo jurídica. menos tem que entender. Básico, né? Pra você não ser enrolada ali Sim. também por outros profissionais. Aí você tem que ser Exatamente. tudo mesmo. Entender um pouquinho de contabilidade, porque assim, a gente lida com seres humanos, né? Não dá pra confiar 100%, o negócio é nosso. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa. E agora eu quero entender o que move vocês a continuar no negócio que vocês decidiram estar hoje. Bom, o que me move, o que eu sempre digo é que quando você, o empreendedorismo, ele nasce com um propósito, você tem algo que te sustenta. Te sustenta no sentido de você continuar, porque todos os dias não são fáceis, né? A gente tem ali as nossas metas, a gente tem os nossos sonhos, nós temos os nossos boletos, mas quando você tem algo que existe um propósito, aquilo ali se torna uma realidade, você consegue, te move e você consegue progredir. Hoje, o meu maior propósito e o que mais me deixa contente no meu negócio é ver esse resgate, é resgatar a autoestima das minhas pacientes. Então, é ver como aquela paciente, isso é algo que eu posto diariamente nas minhas redes sociais, é ver aquela paciente que chega para mim com transtornos, com tristezas profundas, e no final de uma sessão ou de um gerenciamento ali, elas saírem felizes, chorando com um choro de felicidade, não mais de tristeza. Isso não tem preço. Você resgatar a autoestima de uma mulher, fazer com que ela se sinta inteira por completo, isso não tem preço. Então, sem dúvida, isso é o que me move, né? É o meu propósito real e é o que me move cada dia mais. Legal. Bom, hoje meu propósito é exatamente bem parecido. É deixar a mulher completa, inteira, ver que ela tem a capacidade de ser mãe, que ela tem a capacidade de ser administradora da vida dela, da empresa dela, e ela ser uma mulher livre, romper aqueles padrões, porque a gente veio de um mundo muito patriarcal. Veio não, a gente ainda tem esse patriarcado muito forte, né? Então é mostrar para a mulher que ela pode ser mulher sendo mulher, ela não precisa entrar num modelo masculino para ser mulher. Então isso é algo que me move bastante, é eu ver a mulher conectada com ela mesma, ela se conhecendo, ela se entendendo, ela sabendo que ela pode ser o que ela quiser, não precisar caber nem entrar em caixas de ninguém, ela ser livre. Então, a cada mentoria, uma mulher saindo feliz, sorrindo, alegre, para mim é impagável, é algo assim que realmente eu vi que é a minha missão, que eu fico muito, muito feliz, e cada mulher ali para mim é como se fosse um filho, sabe? É algo assim vibrante, é algo muito, muito gostoso de ver a potência que nós mulheres temos e a importância de sermos livres, libertas de preconceito, libertas dessa expectativa que o mundo cria pra gente, sabe? Então isso é algo assim que realmente a cada mulher, para mim, é algo novo, que eu também aprendo com a mentoria, com o sofrimento, porque eu passei por esse processo. Então, isso para mim é muito significativo, fazer essas mulheres conquistarem o espaço delas de forma livre, serena e feliz. Eu vejo muito isso. A gente acaba nos conectando com coisas que a gente já passou, né? Não sei se Sim. todas vocês, mas eu vejo muito isso. As pessoas acabam atraindo, né? Ela acaba se identificando com algo que ela passou e aí ela começa... Sim. Isso acaba movendo. Eu ajudo, né? Auxilio. E o que eu vejo é isso. Tudo começa pelo autoconhecimento, né? Então, as mulheres se autoconhecem, elas descobrem quem elas são, mas não só isso, quem elas podem ser. Então, o que me move é isso, é que ela entenda quem ela é, sua essência, se conecte de fato com quem ela é, que ela descubra quem ela pode ser, quem ela precisa se tornar, porque a gente está aqui para evoluir e a gente traduz isso como se fosse assim, a imagem é uma
uma tradução disso, né? É o desenho ali e ela expressa isso, na verdade, né? Ela expressar quem ela é, quem ela quer ser, o que ela quer se tornar através da imagem. E quando isso acontece, que eu vejo as mulheres que hoje eu tenho assim muito orgulho, né? Pessoas que já alavancaram suas carreiras, que já hoje se amam mais, que já descobriram as suas melhores cores, as roupas que traduzem seu estilo, que elas se expressam, que elas se sentem bem, se sentem à vontade, que elas não precisam ser uma cópia de outra pessoa, né? Então, quando eu vejo esse resultado, assim, que eu recebo os feedbacks, né? eu fico muito feliz. Então, é isso que me move, é ter as ferramentas ali, ter o conhecimento para que eu consiga auxiliá-las a ser quem elas nasceram para ser. O que me move é o amor ao direito do trabalho, as legislações, a CLT, e é amor mesmo, porque eu posso estar em qualquer lugar. Às vezes a pessoa acha que eu estou no TikTok ou que eu estou lendo alguma coisa, mas eu estou ali, ligada a alguma coisa que saiu da legislação. Eu estou lendo, quero entender melhor, porque eu gosto. É assim, de eu estar em lugares e sempre estou ali no meu cantinho, meu companheiro, o que você está fazendo? Eu estou lendo, eu estou estudando. Eu gosto mesmo, eu me identifico com a minha área, é o que eu sei fazer e é o que eu sei entregar. E essa realização é que eu tenho clientes que estão comigo desde que Samuel era um pingo de gente, só tinha 6 meses. Então, hoje Samuel vai fazer 5 anos, em novembro desse ano. E eu vejo, assim, a fidelidade, a entrega. Esses dias mesmo, uma cliente falou, eu não te largo. Né? Pela confiabilidade que eu construía, nesse sentido de eu me dedicar. Eu me dedicar ao que eu amo. Eu amo, de fato, uma folha de pagamento. Eu adoro uma legislação. E quando alguém fala assim, porque eu conheço uma pessoa que é super especialista em trabalho intermitente. Eu também sou. Sou muito. Porque se eu não me achar, quem vai se achar? Então, assim, eu me considero uma pessoa estudiosa, assim, resiliente, né? Não estou livre de errar, lógico. Mas o errar também faz a gente aprender e faz a gente se identificar. Inclusive, quando eu fui fazer psicanálise, tinha várias pessoas ali, eu vou ser psicanalista. Gente, eu não vou ser psicanalista. Eu falei, gente, eu tô aqui primeiro para eu entender minhas loucuras, né? E depois eu vou entender as loucuras das outras pessoas. E aí eu falei, não, eu posso trazer sim a psicanálise, a escuta, a saúde mental também dentro das organizações, junto com a minha folha de pagamento. E é cada vez mais no amor que você tem ao DP que você vai conseguindo alinhar. Se não tiver amor, nada seria. É verdade. Eu também fiz curso de psicanálise, sou psicanalista. E é interessante isso, porque eu também escolhi para me entender algumas questões. E eu vi que podia muito agregar no meu trabalho. Então, assim, a gente começa a buscar ferramentas para ajudar outras pessoas. Isso é legal, porque o nosso trabalho ajuda outras pessoas. E quanto mais a gente ter o conhecimento para ajudar a conduzir aquela pessoa, a gente fideliza e ajuda, né? Isso é muito legal. E agora, mudando um pouquinho, eu quero saber se vocês já conseguiram realizar algum sonho de vocês e, se não, qual é o sonho que vocês desejam realizar? Pode começar. Gente, me pegou de surpresa. Sonho eu já realizei vários. E tenho vários ainda que eu quero. Tenho como meta, assim, bastante. Eu acho que hoje o meu sonho maior, assim, é o meu método, ele conseguir expandir de um jeito para alcançar mais mulheres e principalmente aquelas mulheres que não têm meios para pagar. Trabalhar muito no social. Isso é um sonho, uma vontade que meu coração chama bastante, porque eu sei que é ali onde existe mais uma dependência, mais umas questões que eu acho que o governo deveria olhar mais, acho que a parte social deveria olhar com mais carinho para essas mulheres que elas pedem ajuda, pedem
pedem socorro em cada minuto, em cada instante, seja no abuso, seja numa agressão, seja de não terem o conhecimento delas, delas saberem a potência que elas são. Então isso eu chego até a me emocionar, porque é algo assim que eu quero muito trabalhar, porque é algo que eu acho que merece ter um olhar bem clínico, bem ali, bem grande para essa parte dessa vulnerabilidade que ninguém quer olhar. Acho que é isso. Não, e fazer com que elas entendam Exatamente. que elas podem. Assim, meu sonho mesmo, assim, eu acho que é começar desde pequenininho, lá na educação mesmo, das crianças elas estarem preparadas para o mundo, sabe? Para não chegar hoje aqui, como eu falo, no método Marias. No entanto, que Marias está criando um filho, né? Está nascendo, na verdade, um filho que é o método despertar, que é a conexão de família e filhos, assim. Que eu acho que isso é uma coisa hoje que... É lá na raiz, é onde tudo começa. E eu acho que quando você começa lá, desde pequenininho, com seu filho, com seu olhar, com a conexão com seu filho, você dando atenção, porque às vezes a gente dá às vezes não, eu tenho certeza disso. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, mas com um olhar superficial, a gente não faz um V0. O V0 é aquele olhar, sabe? Você ficar ali 60 segundos olhando no olho do seu filho, você entendendo, você se conectando e ele saber que você pode confiar, que ele saber que você é o porto seguro dele. Eu acho isso é um processo para mim, assim, que é algo mágico, é algo que deveria ser normal, deveria já fazer parte do nosso processo da educação, né? Mas como a gente não aprende isso também dos nossos pais, porque eles dão pra gente o que sabem, né? Então, é por isso que eu venho muito trazendo a epigenética, venho trazendo essa questão do rompimento de padrão. Porque o que a gente aprendeu não é sentença. Isso não é uma sentença. O que a gente aprendeu foi o que eles puderam dar. E a partir de hoje, com tanta tecnologia, tanta informação, a gente pode fazer diferente dentro dos pequenos, né? Eu acho que isso poderia mudar, para ninguém parar no método Marias. Eu acho que começar ali, meu sonho mesmo seria começar já na raiz, para todo mundo ter essa conscientização. A partir daí, eu acho que se começarem a olhar lá na raiz mesmo, eu acho que a cultura vai mudar, a educação vai mudar, as pessoas vão ter mais amor. Eu acho que isso está faltando muito, sabe? As pessoas terem amor, empatia, mais cuidado um com o outro, com o ser humano. Acho que hoje, a sociedade clama muito por isso, por atenção a essa causa, mais do amor, da conexão. Acho que é isso. Então, meu maior sonho, né, levando para o lado profissional, hoje... Pode ser pessoal também, tá? É sonhos. Pessoais Sonhos, eu tenho alguns, mas eu gostaria de falar sobre o meu maior sonho profissional. Eu sou palestrante também e tenho uma palestra. Na verdade, eu tenho duas palestras. Uma eu falo para o público, para mulheres que sofrem de alguma patologia. Então, é o resgate da saúde através da saúde, o resgate da autoestima através da saúde íntima. E a outra é o resgate da autoestima pós a maternidade. Então, eu tenho essas duas palestras e o meu maior sonho hoje é levá-las para quem não tem condições de pagar por elas. Ter, né, incentivos públicos para que a gente possa levar cada vez mais informações, principalmente da saúde da mulher, da saúde íntima, porque nós temos cada vez mais assim, dados alarmantes, né? Saiu agora recentemente um dado da Organização Mundial de Saúde que mais de 50% das mulheres sofrem, após os 40 anos, sofrem com alguma patologia da saúde da mulher, alguma patologia íntima, e muitas delas nem sabem que tem, nem sabem dizer o que é. Então, nós temos cada vez mais dados aí alarmantes, e aí com o aumento, né, do estresse, né, do dia a dia, isso tem aumentado cada vez mais. Então, a gente precisa falar de saúde íntima, a gente precisa levar essa questão da saúde da mulher, precisa dar voz, né, para essa pauta, para essas mulheres que não têm esse conhecimento. Então, o meu maior sonho hoje é justamente isso, levar para esse público, né, para essas mulheres, informação. Entender que não é normal. Sim. Porque muitas mulheres, às vezes, até falam ali, mas elas acham que é comum, porque aquele ciclo ali, todo mundo acontece. Sim. Aí... Hoje falta muita informação sobre saúde da mulher.
E da própria família, né? Que a mãe fala, não, mas eu passei por isso, não foi nada demais, não. Exato. aí E dos a pessoa próprios não profissionais busca. também. Exatamente. Não É normal da idade, é isso mesmo, toda mulher vai passar por isso. Assim, a gente ouve muito isso, né? Quem é mãe passa muito sobre isso. Ah, mas eu não tô bem, eu tô me olhando no espelho, não tô me sentindo, não tô me conectando. Não, mas é assim mesmo, você acabou de passar por uma gestação, é normal ficar assim. Não, não é normal, a gente precisa se cuidar, a gente precisa entender, levar essa informação que saúde não é somente a ausência da doença, mas também a autoestima, é autocuidado, isso tudo é saúde. A gente precisa levar essa informação para as mulheres, né, para a população em geral. Que assim, normal não é, né? As pessoas idealizam uma maternidade, por exemplo, de uma maneira que não é bem assim. Não. E aí a pessoa acha que depois que tem filho tem que ficar de qualquer jeito, que é uma fase e sim. tudo mais, mas não. Se você já trabalha isso antes mesmo de você engravidar, você começa a entender os processos, que pode até acontecer ali, mas você vai estar bem para passar esse processo. A sociedade, ela tende muito a romantizar a Isso aí. gestação. E quem é mãe sabe que não é assim, né? Nós temos vários desafios, né? A começar, né, que muitos não sabem, né, no nosso próprio corpo. Então, tudo escurece, ela vai ficar com melasma, vai ficar com olheira, vai ficar com a pele muito mais ressecada, vai ter infecções, enfim, sem contar que a gente tem aquela cobrança, né? Não, o seu neném tem que ter saúde, tem que nascer com saúde. Então, todas essas cobranças psicológicas também, né? Não, o seu neném tem que nascer bem, você tem que se alimentar. E o pós-gestação também, né? Todas as dores, os sofrimentos, e muitos não têm uma rede de apoio. E a gente tem essa questão da sociedade, né? Nossa, mas você está preocupada com o seu cabelo que tá feio, você tem que estar preocupada com o seu neném. Então, assim, a gente sofre, você não tem direito a se amar, exatamente, porque você fica ali em segundo plano. Não, você não tem que pensar em você. Só que o que eu costumo dizer, se a mãe não tá bem, ninguém mais tá bem. O filho não vai estar bem, a família não vai estar bem, o pai... não tem como a família estar bem. Então, se a mãe não estiver bem, ninguém mais vai estar. E ia começar pelo filho. Você não vai ter paciência, você não vai ter psicológico. Vivi isso. Né? Parece que você está contando um pouco minha história, Pode porque quando eu fui mãe, era o que eu mais ouvia. Não, porque você acabou de ter um neném, é normal. E assim, eu praticamente me senti muito abandonada. Isso gerou até um divórcio. Não só um divórcio com o pai de Samuel, mas também nessa questão até familiar, porque eu tinha uma cobrança que você tem toda a cobrança, principalmente nessa parte de amamentação. Gente, eu sofri muito amamentando, mas você tem que amamentar. E existe um julgamento muito grande à mulher que não amamenta. Isso é muito sério. Porque é o momento mais delicado, é o momento que você precisa de mais de rede de apoio e você não tem essa rede de apoio. Porque tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo se movendo. Não que essas pessoas tenham alguma culpa sobre o que eu passei num processo interno. Talvez eu poderia ter todos apoio ali do meu lado, mas era uma conexão minha comigo mesma, que se perdeu. E de fato, eu sempre ouvi pessoas romantizando a maternidade, só romantizando. É a falta de informação que ela falta falou. olha, Porque quando pra você mim, já sabe ali, você pelo menos já ouviu falar, você até busca pessoas para te ajudar, né? Ou alguém vem Eu passei por minhas e te 3 ajuda. gestações, desculpa, sei que não era minha vez, mas eu preciso comentar isso, já que a gente está falando. Eu sofri muito nas 3 gestações com vomitando demais. Eu esqueci o nome, tem um nome técnico para isso, eu não vou lembrar agora. Quando você passa além, que eu tive até anemia, tive um problema sério. E eu não conseguia levantar da cama, e eu ouvi muito esse julgamento de você é fresca. Na minha época eu tinha que trabalhar, sair, eu tinha que fazer. Gravidez não é doença. Levanta dessa cama. Gravidez não é doença, gente, mas eu passei um processo sério mesmo nas 3 gravidez por causa disso. Mas olha, me afundaram mais do que me ajudaram, porque eu ouvi o tempo, levanta dessa cama, você tem que comer. Eu não conseguia comer, nem água eu conseguia beber.
E foi assim, depois que eu passei por esses processos de gravidez, eu falei assim, gente, como é bom beber uma água. Como é bom poder comer, porque foi satisfatório. Beber água pra mim foi algo satisfatório, porque foi muito limitante as minhas 3 gestações. Só que eu ouvi muito das pessoas falando muito sobre isso. Gravidez não é doença, isso é frescura, que não sei o que não sei o que lá. E é exatamente isso que ela falou agora. Acaba te impulsionando por um buraco, né? Você vai mais ainda se afundando e você até começa a duvidar de você mesmo. Isso. Porque você começa a trazer aquele processo da dúvida. Gente, será que realmente estou eu causando isso tudo? Será que é só comigo? Será só comigo? Exatamente. Será que só eu sou fraca? Porque a gente se sente fraca. Exatamente. A gente se sente Fragilizada, fraca. vulnerável naquele momento. E as pessoas ainda trazendo botando, né, o post-it em você. E a primeira pergunta que você fez foi sobre o sonho. Então, assim, sonho eu estar aqui, eu, Tatiana, pela minha vivência, já é um sonho. É um sonho que eu não imaginava. Assim, eu tô aqui, né? Tô falando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de mim, conhecendo mulheres maravilhosas e eu falo, qual o seu sonho? É lógico, né? A gente teve um momento que eu parei e falei, gente, eu parei de sonhar. E hoje, através do empreendedorismo, eu voltei a sonhar, né? Então, assim, eu já realizei alguns sonhos e tenho esse sonho profissional que é também de palestrar. Não tenho nenhuma palestra pronta. Até porque, para mim, o empreendedorismo me escolheu, né? E cada vez que eu vou caminhando e dando um passo, eu vejo que existe, assim, o amor de Deus sobre mim. E eu acredito nisso, que eu gosto do que eu faço, é isso que é onde eu me identifico, é no departamento pessoal, e aí vai acontecendo as coisas. E isso aí faz a gente caminhar, trilhar. Sobre Bem isso. legal, bem legal. Bom, eu vou falar 2 sonhos, né? Um profissional e um pessoal. O profissional vai nascer agora, né? Um projeto, uma mentoria. Eu pensei muito sobre isso. Hoje eu atuo muito no one by one, né? Mas eu queria fazer algo que fosse mais acessível, para que mais pessoas tenham a oportunidade de descobrir, de se descobrir, de entender que para você ter uma imagem ali que vai te ajudar, uma imagem impecável, eu diria, você não precisa gastar rios de dinheiro, você não precisa ser vítima de tendências de moda, você não precisa copiar alguém, né? Cara de rica. Você precisa ser quem você é. E existem hoje, né? O que eu falo muito é sobre treinar o olhar. Com o olhar treinado, você compra roupa boa em qualquer lugar, sabe? Com o olhar treinado, você vai entender sobre onde você precisa adequação, né? Eu tô vendo que para aquele lugar eu preciso estar daquela maneira. Você vai entender e vai saber se colocar. Então, assim, é um projeto muito bacana, que eu sonhei com esse projeto e ele tá aí já nascendo, né? Não vou falar o nome ainda porque é segredo. Mas não, eu volto para contar. Então, mas é isso, é sobre você entender que o vestir não é um bicho de 7 cabeças. Então, vai ser online, vai ser com valor super acessível. Eu espero que eu consiga alcançar pessoas que têm potencial. E eu acho que toda mulher tem esse potencial, né? Então, esse é o meu sonho que tá aí, nascendo. E o outro sonho é um sonho pessoal, é uma viagem, né? Com uma pessoa muito querida, uma amiga. A gente tá com esse sonho já tem 1 ano, mas devido aos últimos acontecimentos, a gente tá tendo que refazer a rota, né? Visto, essas coisas todas. Mas vai sair, né? Somos mães e a gente quer ter um momento só nosso. Vai ser só eu e ela, pelo mundo, né? Porque eu acho que viajar também trocar, você leva a sua alma para outro lugar e você volta até com um olhar diferente, com inspirações. Eu acho que isso favorece sua vida pessoal, profissional, te inspira mais. Então, esses são os 2 sonhos que eu trouxe para compartilhar aqui com vocês. Bem legal. E quando a gente viaja, conhece outras culturas, outras coisas ali, principalmente porque eu vejo a sua área como uma arte também, né? A gente acaba vendo por esse lado as combinações, a gente começa a olhar de outra forma. E isso é bom porque
vai impulsionando mais o nosso negócio. E tudo te inspira, né, Exato. Karine? Eu parei de seguir tantas pessoas da minha área. Eu quero saber sobre arte, eu quero saber sobre gastronomia, sobre fotografia, porque senão você fica com um olhar muito viciado, né? E tudo agrega. Então, assim, eu quero fazer um curso sobre vinho, eu amo vinho, né? Então, ou sobre arte, apesar de ter visto isso na faculdade, mas enfim, a gente tem que estar com um olhar aberto. E tudo inspira a gente, tudo. Como eu falei, quando a gente entende que não é só a nossa área, expandir tanto para o conhecimento, para agregar e ajudar quem a gente está atendendo, né, os nossos clientes, é a gente olhar fora da caixinha. Na minha área, por exemplo, cara, quando você começa a olhar para arquitetura, para essa parte de imagem, vestimenta, as cores, tudo isso fora do que a gente acredita que tem que ser, muda. A gente começa a não olhar mais com o olho do outro, mas sim com o nosso olhar. Né? Mesmo que seja uma contabilidade, por exemplo, vai ter um que vai fazer uma matemática de um jeito, você vai trazer uma outra perspectiva. Então você começa a olhar para você, para o seu negócio, ao invés de estar olhando para o negócio do outro. E conta pra gente como que as mulheres conseguem conectar com vocês, aonde elas vão achar vocês, a sua rede social. Conta pra gente o seu arroba. Bom, o meu arroba é Dani Costa. Olhando pra lá, por favor. Olha pra lá, olha pra galera e fala como as pessoas vão te achar. Bom, vocês me encontram no Instagram, tá? É danicosta.consultoria, né? E lá vão saber um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho. Vai ser um prazer ter vocês lá na nossa comunidade. Pode olhar pra lá também. Olha, tá. Vocês vão me achar no Instagram, @humanasgestão integrada. Esse nome, né, mudou há pouco tempo. Antes era Tati Gestão de Folha, mas agora é @humanasgestão integrada. E vocês, para aquela câmera lá. Ah, sim. Então, vocês podem me encontrar no @doutora.cristina_catermol com TH. Para vocês que querem melhorar, né, a sua autoestima, a sua autoimagem, querem trabalhar o rejuvenescimento facial, corporal e íntimo, vocês conseguem me achar lá no @doutora.cristina_catermol. Será um prazer. O meu é @jaque_pontes_lutson. Lá você vê um pouquinho do meu trabalho, das minhas mentorias e do meu processo do Método Marias, que também ainda vai ser lançado. E vai ser um prazer receber todos vocês lá. Obrigada. Isso aí. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Foi um prazer. A gente foi lindo. Prazer. Parabéns para todas. E aí, meninas, gostaram?